Boa noite a todos. Boa noite para quem eu não dei boa noite ainda. Boa noite novamente para quem eu já falei antes. Bem, meu nome, para quem não me conhece, é José Renato Oliva. Eu sou juiz de direito no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e sou professor aqui no curso ênfase de Direito Civil, de Direito Empresarial. Em alguns cursos específicos eu também trago algumas matérias a mais, tá? Bem, gente, vamos aí para quem estava trabalhando, vamos começando aí nosso estudo. Para quem já estava estudando, prosseguindo aí nos estudos do dia. E hoje nós vamos falar sobre responsabilidade civil. Antes de trazer os slides que eu preparei aqui, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a importância da gente estudar responsabilidade civil e estudar direito civil como um todo, sobre uma ótica constitucional. Hoje a gente não pode mais estudar direito civil só com base no Código Civil. Não é à toa que, antigamente, com base no Código Civil de 16, se falava que o Código Civil era Constituição privada. O próprio Código Napoleônico, lá atrás, dizia que era o código perfeito, que nunca seria alterado. E hoje a gente não pensa mais assim. E por que eu estou começando a aula lembrando disso? Porque responsabilidade civil, junto também com família, com pessoa natural, é um dos temas em que a Constituição Federal é mais importante. A gente não pode mais pensar na responsabilidade civil sem olhar para a Constituição Federal, sem falar em direitos fundamentais, sem falar em proteção da criança, proteção ao meio ambiente, sem falar sobre proteção ao consumidor, sobre a ordem econômica lá do artigo 170. Então, lembrar da importância da Constituição Federal na responsabilidade civil é a chave, inclusive, para a gente resolver algumas questões na prova. Porque em responsabilidade civil a gente vai lidar muito com casos concretos que vão ser trazidos na prova, numa prova objetiva, numa prova de sentença, e também a gente vai ter muita jurisprudência. E jurisprudência, a gente tem duas formas de acertar a questão de jurisprudência. A primeira é a gente já ter lido a jurisprudência, que aí é mais fácil, né? Se já fez, tá? Se já leu, tá resolvido. Mas também tem a sua capacidade de raciocínio, porque a jurisprudência nada mais é do que alguns julgados em que o tribunal lidou com aquele tema e fez o raciocínio com base na norma, com base em julgados anteriores, com base nos institutos. Se você tem a capacidade de fazer esse raciocínio, você vai chegar, muito provavelmente, à mesma conclusão do órgão julgador que realizou aquele julgado, tá? Então, daí que é fundamental a gente ter essa visão moderna e essa visão até mesmo topográfica, pegando a responsabilidade civil, mas também pegando diversos outros temas. Não só do direito civil também, tá? Direito administrativo, direito constitucional, direito, um pouquinho de direito penal, um pouquinho de direito ambiental. Bem, vamos agora compartilhar aqui direito civil, responsabilidade civil. E bem, nosso roteirinho da aula, a gente vai ver a responsabilidade civil. A gente tem poucos dispositivos legais em responsabilidade. A gente tem o artigo 186, o artigo 88, aqueles que falam lá dos atos ilícitos, ilícitos objetivos, ilícitos objetivos. A gente tem o artigo 389 ao 420, que vai falar um pouco de indenização. E nós temos o artigo 927, o artigo 954, todos esses do Código Civil, 927 e 954, vai tratar de responsabilidade civil, tá? E também de indenização. 389 ao 420 trata de inadimplemento, de mora. E bem, a gente vai estudar também muitas questões e ao final vamos ter um resumo final para a gente se lembrar do que a gente estudou, tá? Bem, dentro de responsabilidade civil, eu separei aqui em 6 temas, tá? Para facilitar a nossa organização. Primeiro, aspectos gerais da responsabilidade civil. Segundo, classificação da responsabilidade, responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, penal, responsabilidade subjetiva, objetiva. Também vamos falar de pressupostos da responsabilidade, o que precisa estar presente ali para ter uma hipótese de responsabilidade civil. Vamos falar também de dano. Dano é o assunto mais importante aqui em responsabilidade civil. Então, é o que a gente vai gastar mais tempo, é sobre o que se recai a maior parte dos julgados.
Vamos falar sobre excludentes de responsabilidade, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, exercício regular de direito, entre outros. E vamos falar sobre responsabilidade civil por conduta imprópria, tá? E bem, agora sim a gente começa o assunto propriamente dito. Vamos lá. Aspectos gerais da responsabilidade civil. O que a gente precisa entender. Qual é a introdução à responsabilidade civil? Primeiro, eu trago aqui para vocês um conceito clássico. Conceito de René Sabatier, em que, inclusive, um conceito com base no próprio Código Napoleônico, que traz o conceito da responsabilidade civil como obrigação de reparar o dano causado ao patrimônio de outrem por ato próprio e culposo. Veja bem, mesmo sem a gente ter estudado a matéria, a gente já olha para aqui e primeiro a gente já pensa, pô, tá faltando alguma coisa. Como assim? A obrigação de reparar o dano causado ao patrimônio e ao dano que não é ao patrimônio e ao dano extrapatrimonial. E bem, o ato tem que ser próprio, quer dizer que eu não posso ser responsável por um ato de outra pessoa, e tem que ser culposo, mas toda hora a gente ouve responsabilidade objetiva, tanto em civil, mas em direito ambiental, em direito administrativo. Então, como é que a gente consegue enriquecer esse conceito hoje em dia? Bem, primeiro, pensando nessa visão moderna, a gente tem que incluir não só o dever de reparar o dano, mas o dever de prevenir o dano. Então, quando a gente fala lá em processo civil sobre tutela inibitória, ali é um instrumento processual para quê? Para também atender a responsabilidade civil. Você, em vez de posteriormente buscar reparar um dano, você está prevenindo esse dano. Como a gente fala, por exemplo, no interdito proibitório, como uma ação possessória para impedir que alguém esbulhe a sua propriedade, você também está prevenindo um dano. Responsabilidade objetiva, puxa, tema da moda. Todo mundo hoje fala de responsabilidade objetiva. O direito do consumidor, ele tem como um dos seus elementos centrais a responsabilidade objetiva do fornecedor. Como é que a gente pensa a responsabilidade civil sem a responsabilidade objetiva? A gente fala de dano extrapatrimonial. O dano extrapatrimonial é a superação de uma visão retrógrada que entendia que o direito civil era o direito dos bens. E não, o direito civil não é o direito dos bens. Pelo contrário, ele passa a ser cada vez mais um direito existencial, um direito do ser, um direito da pessoa. Afinal de contas, no direito civil, a gente fala de casamento, a gente fala de direitos da personalidade. E outro tema muito interessante é que o dano pode decorrer de fato de terceiro ou de fato da coisa. Então, você não é mais responsável apenas pelo que você faz. Você pode ser responsabilizado pelo que seu filho faz, pelo que o seu funcionário faz, né? E bem, tudo isso para a gente concluir que hoje a gente vive uma reparação civil constitucional. E quais são as grandes mudanças? A primeira grande mudança é que a gente foca no dano. A responsabilidade civil, historicamente, se baseia na culpa. A gente sempre discute quem é o culpado. Não só na responsabilidade civil, até, por exemplo, no direito de família, a gente falava da culpa. E cada vez mais a gente deixa de pensar na culpa e na responsabilidade civil se discute o dano. Então, o dano passa a ser esse elemento central. Além disso, a gente tem um aumento das hipóteses de responsabilidade objetiva. E esse aumento é tamanho que ele vai extrapolar até o direito civil. A gente fala no direito processual civil, quando a gente fala, por exemplo, de boa-fé objetiva. Uma violação à boa-fé objetiva processual pode gerar uma responsabilidade processual. A gente tem uma flexibilização do nexo causal. Historicamente, você é responsável pelo dano que você causa. Mas imagina alguém que alguém que compra um terreno e descobre posteriormente que esse terreno foi desmatado. Essa pessoa não desmatou esse terreno, mas ela vai responder por esse dano. Ele vai ser obrigado a reparar aquele local, vai ser obrigado, por exemplo, a fazer o reflorestamento. Além disso, nós temos novos danos indenizáveis. A gente
tem uma visão tradicional de dano patrimonial. Aí a gente supera o dano patrimonial e fala, não, agora também temos um dano extra patrimonial. E além do dano extra patrimonial, hoje a gente pensa em diversas outras formas de dano, como, por exemplo, a perda de uma chance, o desvio produtivo, os danos sociais. A gente pensa cada vez mais em danos coletivos. Olha, por exemplo, os casos extremamente tristes que o Brasil passou recentemente com Brumadinho e Mariana. Como é que você vai resolver aquilo com a responsabilidade civil tradicional? Não, você vai precisar de um dano moral, tanto difuso, como coletivo, como transindividual. E a gente vai colher lá o processo coletivo e o direito coletivo, né? E, por fim, a gente tem uma superação da conexão entre ilicitude e responsabilidade. Outra coisa muito comum, que historicamente a gente sempre associava você ser responsável a você cometer um ato ilícito. E hoje não. E eu trouxe aqui uma tabelinha para facilitar essa distinção. Olha bem, a responsabilidade civil é prevista no artigo 927 e seguintes do Código Civil. Enquanto que o ato ilícito, no artigo 187, no artigo 186 e 187, tá? Peço desculpas, aqui teve um errinho. Artigo 186 e 187. Artigo 186, ilícito subjetivo, aquele que deriva da culpa. E artigo 187, o ilícito objetivo, com base na boa-fé objetiva. Aí a gente tem venir em contra factum próprio, dever de mitigar as próprias perdas, to coque, suppressio surrectio. Então, a gente tem atos ilícitos, subjetivos e objetivos, mas eles não se confundem com a responsabilidade civil. A responsabilidade civil é, como nós falamos agora há pouco, a obrigação de prevenir e reparar danos, enquanto que o ato ilícito é um ato contrário à lei, um ato que ofende a norma, tá? E a responsabilidade civil é possível sem ato ilícito. Então, o efeito ser obrigado a ser responsabilizado civilmente não depende da prática de um ato ilícito. Enquanto que, no ato ilícito, a responsabilidade civil é apenas um dos possíveis efeitos. É possível que existam vários outros efeitos decorrentes do ato ilícito. E aqui, um exemplo para fazer até uma conexão entre outros ramos. Cometer um crime é um ato ilícito, mas nem todo crime que você comete vai gerar responsabilidade civil. Daí que, por exemplo, uma pessoa que comete um ilícito de uso de drogas, artigo 28, não há nas hipóteses ali a reparação do dano. Até porque há uma divergência se existe até um dano causado. Até porque é uma conduta que, em tese, geraria um dano à saúde pública e ao sujeito, né? E aqui é uma análise de bem jurídico sem entrar em maiores questões doutrinárias. Enquanto a responsabilidade civil pode ser decorrente de um ato lícito. Um exemplo, vamos imaginar que você aí está sendo perseguido por um terceiro. E esse terceiro está correndo atrás de você, você está com medo, quer fugir, você vai lá e entra em uma casa de um terceiro. Você, inclusive, quebra a porta para entrar, gera danos nesse imóvel. Você está atuando em estado de necessidade, não está cometendo nenhum ilícito. Mas o dono dessa casa vai ter direito a ser ressarcido, porque ele não tem nada a ver com essa perseguição. Não é justo, não é razoável que ele não tenha essa indenização. Então, você cometeu um ato lícito permitido pelo ordenamento, mas tem um dever de reparar. Vamos lá vamos lá, por exemplo, para direito administrativo. A desapropriação gera o dever de indenizar, mas desapropriar é um ato lícito. Então, olha aqui, diversas hipóteses em que você é obrigado a reparar um dano, ainda que você tenha praticado um ato lícito. E bem, questão agora de concurso, questão recente, TJ. Desculpa, aqui não é TJRJ não, viu, gente? Aqui é TJ do Rio Grande do Sul, de 2022. TJR... Deixa eu apagar. TJRS
Bem, ah, no que se refere à responsabilidade civil, de acordo com o Código Civil Brasileiro de 2002, assinale a afirmativa correta. Aí, todo mundo aí pensa aí rapidinho, o que é que marcaria, tá? Mas, vamos lá. De acordo com o Código Civil de 2002, assinale a alternativa correta. Bem, gente, de acordo com o Código Civil 2002, a gente vê aqui, abuso de direito gera responsabilidade civil fundada na culpa. Falso. Que abuso de direito é um ato ilícito objetivo, vai até gerar uma responsabilidade, mas não é com base na culpa, é objetivo. Letra B. Somente os atos ilícitos geram obrigação de indenizar. Errado, acabamos de falar sobre isso. Atos ilícitos geram obrigação de indenizar. A responsabilidade civil tem como fundamento principal o risco e subsidiário a culpa. Isso aqui até você pode ficar ali em dúvida, mas a gente acabou de falar qual é o fundamento principal. Não é o risco, é o dano. Então, o dano é o elemento principal. Letra D. Para a prática de determinados atos lícitos, pode gerar responsabilidade civil para o agente. Letra D, correto. Letra E. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, ainda que as pessoas por ele responsáveis tenham obrigação de fazê-lo e dispõem de meios para tanto. Falso. A gente vai ver isso nas aulas, nos próximos temas, mas eu já adianto a vocês que a responsabilidade do incapaz ela é subsidiária. Basta a gente pensar que imagina uma criança de 4, 5 anos que arranha um amiguinho ou uma amiguinha. Vai buscar a indenização dessa criança de 4 ou 5 anos? Não. Você pode até buscar uma indenização por esse dano à integridade física, mas vai buscar dos pais e não da criança.